Olá aluno do Estratégia Concursos, o meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia. A gente vai agora fazer um resumo sobre isso que você está vendo na tela aí, Introdução à Administração de Materiais, tá? Primeira aula básica, eu diria, discussão conceitual inicial sobre administração de materiais. A gente vai fazer um resumo aqui, isso não substitui, obviamente, a aula, tá certo? Depois você precisa ir lá no PDF, precisa assistir eventualmente o vídeo completo, mas aqui a gente vai fazer um resumo para você que está aí na véspera da prova, está revisando o material, ou nunca viu nada, quer saber do que se trata. Essa aqui é excelente porque é a primeira, para você ver se isso aí faz sentido para você, se você se encontra ou não encontra. Se bem que se está no edital não faz muita diferença ver se você gosta ou não, né? Tem que estudar, não tem jeito. Vamos para o resumo. Eu vou botando o slide aqui na tela para vocês irem acompanhando e já eu volto aqui para a gente falar. Vamos começar por aqui, gente. Fatores de produção. Deixa eu organizar minha caneta aqui, ver se ela está funcionando. Canetinha agora tá. Deixa eu voltar aqui para mim já de cara. Gestão de material, gente. Vamos dar um passo atrás. Administração de materiais, você está falando de administrar recurso, tá certo? Material é um recurso. Veja ali que você tem vários. Deixa eu botar aqui na tela para você ver. Tudo isso aí é recurso. Olha, humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, patrimoniais. Tudo isso é recurso. O que é importante você saber? Você como gestor, no caso gestor de material, ele precisa saber administrar o recurso. Seja qual for o recurso, material, tecnológico, financeiro. O que é administrar o recurso? É você conseguir alocar o recurso da melhor forma, no melhor lugar possível. Aonde ele vai performar da melhor maneira, aonde você vai maximizar a utilização desse recurso. Aliás, guarda essa palavrinha, isso é fundamental na introdução de administração de materiais. O administrador de materiais ele precisa maximizar a utilização do recurso, tá? Só cuidado para não confundir, isso não significa você ter muito recurso, não é que você tem que ter a maior quantidade possível de recurso, não é isso não. Você precisa identificar quanto você precisa de recurso, a partir daí, determinado esse volume, você vai maximizar a utilização, você vai espremer isso até a última gota para não sobrar nada. A administração de material não pode ter desperdício, não pode ter perda, tá certo? São inimigos da administração de material. Administrar recursos significa o seguinte, você vai ter que alocar o recurso, seja uma pessoa, seja uma máquina, seja o capital, seja uma matéria-prima, no melhor lugar, no momento ideal, tá certo? Com a quantidade correta, com a qualidade correta. E aí, isso que você alocou vai performar perfeitamente. Seja o capital que você investiu corretamente, seja a pessoa, um talento, um recurso humano que você colocou numa área que vai performar porque sabe fazer aquilo, gosta de fazer, seja a matéria-prima que você deu para o gerente da fábrica produzir um produto qualquer que a fábrica está fazendo, mas você entregou ali exatamente a matéria-prima que ele pediu, no local correto, na quantidade correta, com a especificação certinha. Tá vendo? Portanto, fatores de produção. Por que a gente começa por aqui? Porque isso cai pra caramba. Os principais recursos, entre eles, veja lá que você tem o material e o patrimonial. Tá bom? São os dois que têm a ver com a nossa conversa aqui. O resto tem menos a ver, tá? Mas tudo isso faz parte e você vai ver que está tudo isso muito integrado, né? O material é justamente o recurso que é consumido ao longo do processo, ele é transformado, ele é consumido, ele não é permanente. O patrimônio, ao contrário, tem essa característica de ser permanente, né? Então você tem o equipamento, a máquina, o veículo, não são coisas que você joga na linha de produção lá, o negócio transforma e vira outra coisa, que é a carinha do material. O material basicamente é isso, a matéria-prima, que é o exemplo mais típico, né? Você tem outros materiais que participam ali do processo produtivo, que eventualmente você não joga isso na atividade de produção, né? Material de limpeza, material de escritório, são outros tipos. Mas a matéria-prima, que é o exemplo clássico, ela é transformada e ela vira produto acabado lá no fim, né? O patrimônio não. Mas perceba, o patrimônio está em volta, por exemplo, da linha de produção. A máquina, né? Toda a esteira, todos os equipamentos, tudo isso é patrimônio, né? São bens permanentes, né? Não são bens que são transformados ou consumidos ao longo do processo produtivo. Sai um monte de produto acabado lá do outro lado e os bens permanentes permanecem lá, tá certo? Isso é o patrimônio, tá? Esses dois você precisa saber, tá? Esses dois caem na sua prova. O resto muito menos, mas é importante você ter essa visão dos 5 grandes recursos, humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e patrimoniais, tá? É tudo muito intuitivo. Como recurso tecnológico, se fala muito, inclusive, de conhecimento, né? Não só as tecnologias que você tem, do ponto de vista de TI, etc., mas toda a bagagem intelectual, todo o conhecimento que você tem. É verdade, tem um pouco em RH, tem um pouco em recurso humano, quando a bagagem intelectual é a própria pessoa, né? Mas quando você tem sistemas, inteligências artificiais, por exemplo, você considera isso tudo como recurso tecnológico. Tá bom? Esse é um primeiro ponto para a gente começar. Vamos avançar. Veja só, cadeia produtiva. Isso é fundamental você conhecer, tá? Esse conceito. Vou voltar aqui para mim. Isso é administração de materiais na veia, gente. Veja lá, a administração de material trata dessa cadeia produtiva do começo ao fim, ou seja,
desde a entrada da matéria-prima aqui, isso vai ser armazenado no estoque, uma hora vai ser pedido, né, do almoxarifado, isso vai para a linha de produção, vira um material em processamento, isso termina como um produto acabado, depois é colocado num depósito como produto acabado, um dia é vendido e é distribuído. Tá? Então perceba, você tem desde a atividade de compra, o recebimento, as inspeções todas de qualidade, aí todo o processo de transformação, depois novamente um estoque, movimentação interna, seja do produto acabado ou do material, depois a venda, a distribuição, e aí você fecha toda essa cadeia que a gente está chamando de cadeia produtiva ou de cadeia de valor. Tá? Às vezes aparece com value chain, em inglês também, é um nome que aparece de vez em quando em provas. E todos esses outros que estão aí, ó. Veja aí, cadeia produtiva, gestão da cadeia de suprimentos, cadeia de valor, né, ou value chain em inglês. Às vezes aparece genericamente como logística, embora a logística tenha uma outra definição, mas às vezes aparece, todo o processo logístico, etc., está falando da cadeia como um todo, tá bom? Veja uma definição que é bem importante para Dias, é Marco Aurélio Dias, um dos grandes autores na área, um dos grandes professores da área de administração de material, queridinho das bancas, tá? As bancas cobram bastante Dias, tá certo? Veja a definição que ele traz para a administração de materiais. Conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, estou lendo aqui com você, tá? De forma centralizada ou não, vamos ver quais são as vantagens de centralizar ou não, destinadas ao quê? Suprir as diversas unidades com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. O que é isso, gente? Veja lá, grande objetivo da administração de materiais, suprir a diversidade da unidade. Então, a administração de material não vai ditar a moda, não vai criar o grande plano, ela vai receber informações, olha, o que eu preciso é esse tipo de material, em tal volume, na fábrica X, no dia tal, aquele dia eu vou rodar a produção, é isso. A área de materiais recebe esse, vamos chamar isso de um briefing, né? Uma preparação, olha, vai ter que ser assim, assim, assado. E aí materiais não questiona isso, materiais vai lá e precisa comprar isso do melhor jeito possível, né? Com a qualidade perfeita, no volume necessário, o fornecedor tem que entregar no dia correto, obviamente por um preço competitivo, essa é a função de materiais. Então materiais recebe essa demanda e o grande objetivo dele é suprir as unidades com tudo que foi pedido, tá? Seja a fábrica, seja o escritório, seja a área de limpeza, todo mundo pede coisa para materiais. Materiais tem que entregar tudo sem falhar. E se falhar na área de produção, para a atividade produtiva da empresa. É a pior coisa que pode acontecer, não só para a empresa, como especialmente para o gestor de material, né? Imagina você parar a atividade produtiva porque o gestor esqueceu de comprar a matéria-prima, né? Não tem cabimento. Veja aqui, para você ter uma ideia melhor ainda dessa cadeia toda, veja lá, olha, a cadeia toda, vamos começar por aqui, porque é de fato onde começa a história toda. O que é a demanda? Você percebe que o mercado vai comprar um determinado produto, tá? É o gestor de material que vai ver isso? Não é ele. Quem vai ver isso é quem está lá sentindo o mercado, quem está medindo a temperatura do mercado lá, é marketing, área comercial, é o pessoal que está olhando para a rua. Então, poxa, tem demanda para esse produto. Ou eventualmente você cria demanda também, né? Marketing pode criar demanda botando uma campanha na rua, fazendo promoção, abaixando o preço, seja lá o que for. De qualquer forma, você percebe que tem demanda, tá? Esse é o primeiro ponto. Percebeu que tem demanda, você vai passar isso para dentro, né? Você vai trazer isso para a área de material e o material vai ter que sair correndo atrás do fornecedor, tá bom? Quem que vai buscar o fornecedor? O pessoal de compras. O pessoal de compras vai ter que olhar ali no cadastro de fornecedores, quais são os melhores, quais são os possíveis, né? Escolher o melhor lá dentro dos critérios todos. Aí é feita a compra, tá? Deixa eu voltar aqui para você. É feita a compra. Essa compra é transportada e é recebida na empresa, tá? Esse processo de recebimento é bem importante. A gente não vai ver isso tudo no detalhe hoje, mas o processo de recebimento é composto de várias atividades para o material entrar. O material tem que entrar com qualidade, tem que entrar no volume correto, tudo isso. Aí ele é armazenado inicialmente, né? Geralmente ele vai para um grande almoxarifado, onde ele fica lá antes de ser produzido, de ser transformado. É solicitado pela área produtiva, portanto é movimentado internamente, vai para a produção. Então aqui vai ser transformado em produto acabado, mesmo a matéria-prima e todos os outros que entram nesse processo. Tendo o produto acabado, ele de novo é armazenado em algum lugar, geralmente você chama essa parte aqui de depósito, né? Quando você fala de matéria-prima, lá no começo, geralmente você trata isso de almoxarifado, né? Aqui, quando o produto está acabado, geralmente você chama isso de depósito. Geralmente, tá? Às vezes varia, pode chamar de estoque também, qualquer um dos dois, mas geralmente é almoxarifado no começo, depósito no fim. E aí, finalmente, você tem o produto acabado, você precisa mandar ele embora, né? Alguém comprou. Então, o fulano comprou, você manda ele você vai ter que entregar, tá certo? Distribuição, entrega ao cliente final, e aí você tem todos os canais de distribuição, que é o final, basicamente,
da matéria, né, de administração de materiais. Você vê a distribuição, todos os meios de transporte, rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário, todos eles. E aí, finalmente, o ciclo reinicia. Perceba que, além de ser cíclico, é constante, não para, tá? Porque na hora que você entregou um, o fulano já consumiu o primeiro e já está pedindo outro, e assim vai. Então esse ciclo aqui não para, aliás, você tem milhares desses ciclos dentro da organização, cada um num ponto diferente, então enquanto você está comprando um, você está vendendo o outro, e assim vai, você está produzindo um terceiro, não para o tempo todo, você precisa ter noção dessa cadeia para entender a administração de materiais, tá? Como hoje a gente está na introdução, eu vou insistir bastante nesses conceitos para você ter noção do todo. Antes de a gente mergulhar, você precisa ter noção do que a gente está falando, a gente está falando dessa cadeia inteira, do começo ao fim, tá bom? Veja ela aqui, ó, essa cadeia aqui, ó, tá? Então a gente falou aqui, vai desde o fornecedor, às vezes tem até gente aqui para trás, ó, tem o fornecedor do fornecedor, tá? Muitas vezes você compra do fornecedor o que você chama de matéria-prima, né? Às vezes a matéria-prima ela já tem alguma transformação, né? Às vezes não é um produto primário, às vezes não é uma commodity, às vezes já tem ali alguma transformação, então tem o fornecedor do fornecedor, você pode até estender um pouco mais. Mas em linhas gerais você precisa conhecer o fornecedor, aí depois a indústria, e aí volta aqui. Geralmente para aprender a administração de materiais você se enxerga como indústria, tá? Indústria transformadora é o jeito mais fácil para você entender a cadeia toda. Mas isso pode acontecer, geralmente isso daqui é o setor secundário da economia, né? Indústria de transformação, mas pode ter administração de materiais no setor primário, pode não, aliás, tem que ter no setor primário, no setor terciário, serviços, aliás, tem que ter muito. Para prestar serviço você precisa de um monte de material para dar suporte a você, né? Pensa no hospital, material hospitalar, todo material cirúrgico, material de proteção, é serviço puro. Então pense nisso. A gente vai falar de indústria o tempo todo porque é mais fácil de enxergar a cadeia, tá? Fornecedor antes, indústria, atacadista, que geralmente é o seu cliente, né, o seu intermediário, e finalmente o cliente final lá na ponta, que é quem vai consumir o seu produto e da onde surge a demanda, tá bom? Para que esse ciclo todo funcione, lembre-se, definição importantíssima de outro favorito das bancas aqui, é o Idalberto Chiavenato, professor Chiavenato. Veja o que ele diz: materiais devem ser adquiridos e disponibilizados. Grave isso aqui, ó, no momento certo, na quantidade necessária e no local onde serão utilizados, tá? Tudo isso com o menor custo possível, tá? Então perceba, você tem que entregar o material, a matéria-prima no momento certo, no volume que foi pedido e no local onde vai ser utilizado. Ah, mas o que é esse negócio de local? Tem gente que não entende local. O local é o seguinte, você tem ali o seu almoxarifado que está num determinado local, mas você pode ter várias plantas fabris espalhadas por uma região, por um país, pelo mundo, eventualmente. Então você tem que fazer o material que está lá com você aqui, chegar lá onde foi pedido amanhã, por exemplo. Então se pediram lá amanhã 270 mil unidades do produto X, você tem que fazer o X chegar lá, às 270 mil, na hora que vai começar a produção lá. E na especificação técnica perfeita. Então no momento certo, é o dia, a gente acabou de falar, dia e hora, né? Quantidade, os 270 mil, e lá, o local utilizado, não é aqui. Não adianta você falar, tá aqui, eu venho buscar. Não, a sua função é disponibilizar lá. Tudo isso, obviamente, no menor custo possível, né? Não faz, você fazer isso sem limitação de custo é fácil, aí eu faço, você faz, qualquer um faz, né? Você paga o que o mercado pedir, tranquilo, você não precisa nem fazer, você paga para que façam por você. O grande desafio do gestor de materiais é esse, né? Ele vai ter que fazer isso ao menor custo possível, então ele vai ter que fazer uma série de escolhas e tomar uma série de decisões em relação a onde vale a pena gastar mais, aonde não vale a pena e assim por diante, tá bom? Por quê? Porque em materiais você vai estar o tempo todo, e você estudando materiais você vai ouvir essa palavrinha o tempo todo. Ouviu falar de eficiência em materiais? A questão aponta para alguma coisa de eficiência, possivelmente é o caminho certo. Falou em desperdício, perda, caro, mais do que precisa, está errado. Geralmente está errado, tá? Então, materiais vai buscar eficiência o tempo todo. O que é eficiência? É fazer mais com menos, tá? É produzir mais, performance máxima, rentabilidade máxima, usando o menos possível de material, de recurso, seja lá o que for. Por isso que você tem que maximizar a utilização do recurso. O pouco que você tem, que tem que ser o suficiente, que não é pouco nem muito, o suficiente você usa ao máximo, não deixa sobrar nada, tá? Vamos lá, 3 grandes áreas de atividade de materiais que você precisa conhecer. Isso daqui varia, isso tem vários nomes, tá, gente? Não se apegue muito a esses nomes, tenta entender, especialmente hoje, que é uma aula introdutória, tenta entender as grandes ideias. Atividades da área de materiais, você tem 3 grandes grupos aqui. Primeiro,
a gestão de compras, que é na verdade a entrada do material, né? Então veja só, na hora de a gestão de compras significa que o material está chegando. Então pense nisso, você tem um grande bloco do material chegando, né? Que envolve a captura da demanda, todos os métodos de previsão de demanda, todo o estudo de fornecedor, os cadastros, comprar com o melhor fornecedor, fazer o produto chegar. Quando chega tem todo um processo de recebimento e tal. É até aí. Essa é a gestão de compras, é o material chegando. Aí você tem uma outra área que é muito importante, que é a gestão de estoques. A gestão de estoque é o material dentro da fábrica. Lembra que eu falei para você pensar numa fábrica? É o material lá dentro. Então o material chega e é armazenado ali no almoxarifado até o momento que ele é pedido para ser transformado. Quando ele é pedido para ser transformado, você tem uma pequena movimentação ali, às vezes grande, às vezes tem que mandar até para outro país, se for o caso. Mas você tem que movimentar esse material dentro da organização, né? Vamos pensar desse jeito. E aí esse material é transformado, depois ele vira produto acabado e de novo ele é estocado, com o produto acabado agora. Então toda essa gestão de estoque é o período em que o material está dentro da organização. Tá? Pense assim, então aqui, gestão de compras está entrando, gestão de estoque, o material está dentro da organização. E você tem essa última aqui, ó, gestão do centro de distribuição. Pense nisso como uma saída. O centro de distribuição nada mais é do que um grande depósito, um grande armazém de produto acabado, que fica geralmente mais próximo do consumidor. Quando o consumidor pede, você fala, está aqui, você entrega. Ou o consumidor ou seu cliente, pode ser um atacadista, pode ser um varejista, mas a importância é que o centro de distribuição, chamado CD, geralmente ele está mais próximo do cliente do que do fabricante. Então você já desloca esses produtos para fora da fábrica, né? E já deixa ele próximo do cliente. A hora que pedir, você entrega. Então veja, esse é o bloco de saída, né, dos materiais, dos produtos acabados, na verdade. Então pense nessas três grandes dimensões, porque aí você tem vários autores, que Avenato fala uma coisa, o professor Avenato, Ronald Ballou fala outra coisa, aqui tem uma outra interpretação, mas são os três grandes blocos, entrada, compras, dentro, gestão de estoques e a saída, centro de distribuição, toda essa parte de transportes, tá? Se você souber esses três, você vai lembrar, você vai saber responder bastante pergunta. Outro ponto que é bem importante, integração da área de materiais. Mas veja só, você não faz nada sozinho com materiais, hein? Você vai ver aqui que material tá junto, tá grudado com um monte de outras atividades, tá? Se você falar aqui, poxa, vamos ver quais são as relações com produção, é muito óbvia, né? A interação de administração de materiais com produção, evidente que é óbvio, sem material. O que é material para produção? Basicamente é a matéria-prima e alguns outros insumos. Mas a matéria-prima é o principal deles. Produção sem matéria-prima não roda, não funciona. Então a ligação de produção a ligação de materiais com produção é umbilical, né? Não tem um sem o outro. E ai do gestor de material se faltar matéria-prima para a fábrica rodar. Eu já disse a você, você tem a demanda, é feito todo um cálculo, nem é material que faz esse cálculo, é o pessoal de planejamento de controle de produção, envolve marketing, finanças, todo mundo, a fábrica, e sai de lá um número, fala, material, vou precisar de tantos no dia tal. Se vira. Vai buscar aí o melhor fornecedor, ele não pode falhar, tem que entregar. Aí no dia tal, o fulano já até pediu para você, ele já até fez o pedido, né? Ele nem precisa pedir de novo. Mas se demorar muito, ele vai gritar lá, cadê meu material? Você tem que dar para ele, tá? Então, essa é a relação produção e administração de materiais. Tem várias outras, ó. Você vai falar, poxa, mas qual é a ligação com o financeiro? Total. O financeiro tem lá as suas estimativas de lucro, as suas estimativas de rentabilidade, de receita. Para isso, você quebra todos os produtos, todo o portfólio da empresa. Você fala, tem que vender tantos por cento desse item, tantos por cento do outro item. Esse item aqui que tem a margem maior tem que vender muito mais para aumentar a minha rentabilidade. E aí você tem que entregar de acordo com esse plano, né? Então veja, financeiro dita também muito do que é feito na área de materiais. Bom, comercial, marketing, evidente, né, que você tem ligações muito claras, né? A área comercial, por exemplo, vende os produtos, né? A partir do momento que você vende, você precisa entregar. Para você entregar, você tem que ter feito essa informação, ela tem que ter fluído na cadeia inteira. Ao contrário, né? A cadeia a logística reversa, né? A informação vem de fora para dentro, chamada logística reversa mesmo, esse é o nome. Tem a direta quando é para frente, para trás é reversa, ou a montante. Né? A informação tem que fluir, tem que chegar até o gestor de material e saber, ó, o cara do comercial lá está vendendo a mais, porque ele fez uma atividade promocional e vai vender 3 vezes a mais, você tem que produzir 3 vezes a mais aqui. Não adianta depois de vender, o cara gritar lá e falar, manda 3 vezes a mais. Não, mas eu nem comprei matéria-prima. Então essa informação tem que fluir o tempo todo na cadeia. Né? Enquanto o produto acabado vai para lá, vai para o cliente, a informação vem de lá para cá. Né? Vem ao contrário. Tem que abastecer a cadeia inteira. Marketing é a mesma coisa. Né? Marketing vai botar uma campanha comercial no ar,
um filme publicitário, por exemplo, e não avisou o gestor de material, aí vai estourar de vender aquele produto e ele não tem matéria-prima. Não dá, não dá. E aí não é culpa dele, coitado, ele tem que saber. O gestor de material tem que saber. Então, resumindo, isso é bem cobrado em prova, hein? Administração de material diretamente ligado com todas as áreas da empresa. Tá? Eu dei aqui vários exemplos para você saber bem. Outro ponto importante, estratégia de materiais, a gente viu isso ali atrás. Né? Lembra que você pode ter uma estratégia centralizada, né? Ou descentralizada. Qual é a grande diferença das duas? Veja, deixa eu voltar aqui para mim, gente. Talvez isso aqui se aplica especialmente a compras, tem outras aplicações. Compras é a mais cobrada de longe em material. Quando você centraliza, você tem o chamado ganho da economia de escala. 90% das vezes a pergunta é em relação a isso. Você tem o ganho de economia de escala, que é o quê? Você junta todas as compras da organização e faz uma compra só. Né? Então você tem 30 filiais no Brasil, por exemplo, você junta tudo e compra o volume de 30 com um único fornecedor. Imagina o volume que você não vai levar para esse cara. Você vai levar um volume 30 vezes maior do que se você fosse descentralizado e cada um fizesse a sua compra. Quando você compra 30 vezes mais, essa é a economia de escala. Você vai bater na porta do fornecedor, toque, 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 fala, olha, eu quero 30 vezes o que eu sempre comprei. Só que eu não quero pagar o mesmo preço que eu sempre paguei, agora eu quero desconto, estou comprando 30 vezes mais. O cara, opa, claro, não posso nem pensar em perder você, está aqui um bom desconto. Essa é a economia de escala. Você concentra e ganha volume para negociar com o fornecedor. Tá? Esse é um grande ganho. Tem outros ganhos quando você centraliza, né? Veja aí, ó. A gente falou da economia de escala, tem o planejamento integrado, por quê? Porque você vai fazer tudo num lugar só, né? Você consegue planejar, consegue enxergar o todo com mais facilidade. Você vai conseguir ter especialistas trabalhando. Por que isso? Quando você centraliza, você tem só um grupo ali trabalhando, né? Quando você descentraliza, querendo ou não, você vai acabar tendo mais gente trabalhando. Tem até uma estrutura de custos maior, não tem jeito. Eu falei de 30, né? Imagina você ter 30 estruturas de compra versus uma só. Né? Você vai ter um grupo robusto aqui se você tiver uma só, mas não se compara ao tamanho de 30 espalhadas por todo o território nacional. Então, quando você tem uma só, você vai ter só especialista. Quando você tem 30, possivelmente você vai ter pessoas que entendem, mas não são tão especialistas como são só os componentes desse grupo centralizado. Então, perceba, quando você centraliza, você tem especialistas, você controla e planeja melhor, e você tem o ganho de escala. Tá? Qual é a grande vantagem da descentralização? Tem uma muito clara. Tem duas, aí agilidade e flexibilidade, mas isso tudo se transforma numa coisa só, que é o seguinte: se você tem um mercado que é muito nervoso, você não consegue prever a demanda muito bem, quando surge um pico de demanda, você tem que atender rápido, você precisa ser descentralizado. Se você for centralizado, vai demorar para você pedir para a estrutura central comprar, aí vai ter uma fila, não são 30. Você vai ligar para o cara e falar, preciso para amanhã, mudou aqui tudo. O cara vai falar, beleza, mas tem 12 na sua frente. Eu preciso resolver os 12 primeiro, depois vem você. Você é o 13º. Não dá. Aí você precisa ser descentralizado. Então, se você quer agilidade, você quer flexibilidade, sobretudo se você não consegue medir muito bem o mercado, e geralmente a pergunta vem assim, hein? O mercado tem uma demanda difícil de ser mensurada, é nervoso, aí é melhor ser o quê? Descentralizado. Tá? Veja, não tem certo e errado, vai depender na questão de qual é o contexto que o examinador te dá, e geralmente é isso. Se está falando de desconto, economia de escala. Se está falando de mercado difícil de prever e com variação, descentralizado, é a vantagem. Tá? Basicamente é isso que como você compara um com o outro. O descentralizado tem inclusive mais custo. Ó, tá? Claro, você tem 30 ao invés de ter uma estrutura. Né? É verdade, são 30 pequenininhas versus uma bem grande. Mas se somar as 30 pequenininhas, fica muito maior do que essa uma bem grande. Tá bom? Outra coisa importante em materiais que você precisa conhecer é o nível de serviço. O nível de serviço é simples, eu vou até direto aqui para a fórmula. O nível de serviço significa o seguinte: quanto que você consegue atender satisfatoriamente dos pedidos totais que são feitos a você. Tá? Essa é uma medida de performance. Então você vai falar o seguinte, o Joãozinho lá, que é o gestor de materiais, eu mandei 100 pedidos para ele. Eu pedi 100 materiais diferentes. Ele me entregou 95. Qual é o nível de serviço dele? 95%. Tão simples quanto isso. E ele entregou satisfatoriamente os 95. Não é que ele entregou capenga, entregou mais ou menos. Ele entregou o volume certo, tá? Perfeito em relação à especificação, tá? No local correto, tudo aquilo que a gente viu. Né? Volume correto, no local correto, no dia correto, ele fez tudo isso certinho. Tá? E aí você atendeu aquele pedido satisfatoriamente. Ah, mas o Joãozinho, no mês seguinte eu mandei 100, ele só me entregou 22. Pô, os outros 78 ele não tinha, o caminhão do fornecedor virou na estrada, o outro estava muito caro, ele resolveu não comprar. Caiu demais a performance do gestor de materiais, né? De 95 para 22. E veja, quem estabelece o nível de serviço é a organização. Às vezes não é interessante para a organização ter 100% de nível de serviço. Por quê? Porque é caríssimo.
né? Às vezes você dá o pulo ali de 90% para 100%, é muito caro. Você tem, por exemplo, você vai ter que ter estoques muito mais altos, você vai ter... Porque o nível de serviço está diretamente ligado ao atendimento, né? Faltou estoque, não atendeu, o nível de serviço cai. Para não faltar nunca estoque, você vai ter que trabalhar com estoques altos para todos os itens, né? Isso é caro, tem os custos de armazenagem. Então, veja, é sempre uma decisão da organização. Qual é o nível de serviço que eu quero? E aí cabe ao gestor de materiais entregar esse nível de serviço. Então, às vezes, é até natural. Fulano pediu 100, eu entreguei 90. Ah, faltaram 10, mas ok, o nível de serviço esperado é 90%, não é 100. Se a organização quiser que eu entregue 100, eu vou ter que entubar de estoque aqui um monte de coisa que eu não precisaria comprar. Vale mais a pena o risco de não entregar esses do que já assumir o custo de tê-los todos aqui. Tá? Então, isso é importante, perceba que o nível de serviço é uma decisão da organização, nem sempre vai ter 100%, aliás, na enorme maioria das vezes não tem, em função do custo que isso representa, e a fórmula é essa. Quantos você atendeu, de quantos foram pedidos a você, tá? Grave isso. A gente está caminhando para o finalzinho aqui do resumo, são agora temas bem conceituais. Primeiro, ética e administração de materiais. Veja que, ao invés de ler isso tudo, eu vou voltar aqui para mim, que eu vou falar com você. A gente já viu que a administração de materiais você envolve a cadeia toda, certo? Acabamos de falar. Marketing, finanças, marketing, finanças, comercial, produção. Então perceba, você tem que ter uma relação boa com todo mundo, você tem que ter uma abordagem de ganha-ganha. Todo mundo está buscando o mesmo objetivo. O que é? Chegou um negócio, uma matéria-prima, todo mundo quer fazer esse negócio virar um produto acabado e vender a melhor rentabilidade possível para o consumidor. Todo mundo quer fazer isso. E você vai ter que manter essa relação, inclusive com quem está fora. Você não pode ter uma relação predatória com o seu fornecedor. Seu objetivo não é matar o seu fornecedor. Não é fazer ele falir de tanto desconto que você vai pedir ou de tanta dificuldade que você vai botar ele para pagar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele cresça junto com você. A mesma coisa o cliente lá na ponta. Você precisa atendê-lo da forma como ele espera. Então o objetivo não é você massacrar o fornecedor de um lado e tratar mal o cliente do outro. Até porque o cliente você perde, né? E o fornecedor muitas vezes também desiste de trabalhar com você. Mas o fornecedor às vezes depende de você. E o seu objetivo é trazê-lo junto. Tá? Isso é ética na prática, né? A gente fala ali, deixa eu botar no PowerPoint aqui para você, ó. Primeiro, função absolutamente integrada, você precisa ter boas relações ao longo de toda a cadeia, tá? Porque você tem esse caráter cíclico do processo. Então perceba, não adianta você massacrar o seu fornecedor e falar, putz, fiz a melhor negociação do mundo. O cara ficou extremamente insatisfeito, problema dele, cada um com seus problemas. Não, um dos objetivos de compra é você manter o fornecimento contínuo. Semana que vem você vai precisar dele de novo, mês que vem outra vez. E aí você vai falar, ah não, mas eu tratei ele tão mal que eu nem vou mais falar com ele, eu vou buscar outro. Para você é péssimo. Você vai gastar muito mais tempo, ter que arrumar outro fornecedor. Tem custo você fazer esse processo de busca de fornecedor. Então o melhor dos mundos é você achar alguém que compartilha dos seus objetivos, que é confiável, que tem performance. E a partir daí você tem um trabalho de ganha-ganha com ele. Não é massacrá-lo todas as vezes, mas sim dividir essa rentabilidade entre todos os atores da cadeia. Esse é comportamento ético. Tem outra coisa mais específica ainda em compras, e vira e mexe cai. Qual que é o problema de compras? Eu vou direto no ponto aqui. Compras envolve, de fato, muito dinheiro. Né? Você tem na mão de alguns profissionais muito dinheiro para fazer compras no mercado. E você precisa ter, obviamente, um comportamento condizente com isso, tá certo? E essa perguntinha vem muito em prova. Os valores que regem a transação de compra tem que ser os valores das organizações e nunca dos indivíduos, tá? Para que você não dê margem para que dois indivíduos que queiram fazer uma coisa que não deveriam, façam, tá? Então, eu falo isso porque as questõezinhas vêm muito nesse sentido, né? O norte das transações comerciais tem que ser os valores da organização, que obviamente não vão permitir que nada de errado seja feito numa transação no momento da compra, né? Mas justamente o problema da compra é o chamado por fora, etc. É justamente o que não pode acontecer, não é? Você tem muito dinheiro envolvido e a pessoa toma a decisão em relação de quem comprar e eventualmente pode escolher um que não era o melhor porque tem algum benefício. Esse comportamento ético focado especificamente em compras é bastante importante, é bastante cobrado, tá? E não é nem só do comprador, mas sim de todo mundo que está na cadeia, né? Alguém tem que falar para o comprador, ó, você tem que comprar desse produto aqui com essa especificação. Então todo mundo que faz isso também tá enfim, sob a mira dessa questão ética, tá bom? Para a gente fechar, gente, tendências em administração de materiais, muitas coisas mudando e devem afetar materiais aí no curto prazo. Uma é essa aqui, ó, TI,
fundamental, tudo que a gente fala quase em administração de materiais é altamente automatizável, tá? Então quem não tiver automatizado ou quem não tiver programado para ser automatizado, das duas uma. Ou vai perder muita performance, isso impacta obviamente a rentabilidade, uma série de outras coisas, ou vai mesmo morrer no mercado, não vai ter espaço mais, né? Você vai ver que todos os processos de compra, processo de armazenagem, processo de produção, exemplo claríssimo, né? Mas depois processo de distribuição, geração de rotas de distribuição, né? Entre diferentes modais, tudo isso a máquina já faz melhor do que a gente. Tá? Então isso vai ser cada vez mais dramático em administração de materiais. Eu falo aqui, deixa eu botar aqui no PowerPoint, geografias, super importante, crescimento populacional desproporcional em algumas áreas, né? E aonde você vai vender? A administração de materiais tem que estar onde vende, né? Você terminou o produto acabado, ele tem que ir para o seu cliente, para o seu consumidor. Portanto, quanto mais próximo você estiver do consumidor, melhor. Aonde vende mais? Onde tem mais gente. Obviamente tem a relação econômica também, né? Mas assim, em linhas gerais, onde tem mais gente, o mercado consumidor é maior. E se você tem um país, uma região, um continente explodindo de gente, é para lá que vai ter que ir a estrutura, tá? Então isso demora um pouco mais, mas no médio e longo prazo também é importante aqui, tá? Custos, você tem relações muito críticas com o custo da administração de material, tá? Uma estrutura, por mais perfeita que seja, se o custo não estiver legal, é melhor desmontar e montar outra em outro lugar. Tá? Porque lá a mão de obra é mais barata, porque lá a matéria-prima é mais barata, porque o consumidor está lá e é mais fácil entregar o produto. Vai ser sempre assim. Né? Você deve estar cansado de ver. Às vezes você liga num lugar, isso não é bem material, mas você liga num lugar, quem te atende está na Índia, está não sei aonde, você compra da China, porque é assim, é onde está mais barato. Então o custo está diretamente ligado. E isso vai fazer, ó, isso aqui é importantíssimo, hein? Redução e integração. Você vai começar a criar empresas virtuais. A ideia é que fornecedor, fabricante e varejista, isso tudo forma uma empresa virtual única. Todo mundo senta na mesa para conversar, o varejista diz, eu preciso de 10, o fornecedor aqui já está sabendo que precisa de 10, ele já te manda 10, você produz os 10 e já entrega aqui. Fazer isso reduz custo demais, fazer essa informação fluir rapidamente assim, tá? Por fim, meio ambiente. Você tem aqui demandas claríssimas na área de meio ambiente que impactam materiais diretamente, né? O uso de combustível fóssil, cada vez vai ser certamente menos usado, o manuseio das sobras, o uso de materiais recicláveis, menos poluentes e assim por diante. São tendências, isso aqui é mais raro aparecer em prova, mas se aparecer está por aí. Meio ambiente é um tema quente, custos é um outro tema bastante quente, TI, sem dúvida, está no meio disso tudo. Tá bom, gente? Fechamos o resumo de administração de materiais. Primeira aula, você está vendo aqui justamente a parte conceitual, tá bom? Entenda a cadeia, entenda perfeitamente como funciona a cadeia do começo ao fim. Lembre-se da integração e, portanto, de todo esse comportamento ético e de relacionamento ao longo de toda a cadeia. Nível de serviço importante para começar a medir performance. Tem um monte de medidas de performance de administração de materiais. Nível de serviço é o primeiro, tá? E a gente vai ver isso, a gente vai ver os outros mais para frente. E, finalmente, aqui algumas tendências para a gente fechar nossa conversa, tá bom? Eu vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.